Outra coisa, como você recebeu essas acusações, inclusive, né, entrando já nesse assunto, de falsificações de documentos? A questão é que ele está sendo perseguido, inclusive até o provimento dele, o recebimento dele estava sendo retido por uma questão de perseguição. Isso procede? Então você afirma que não houve uma perseguição devido a isso, esse caso ter acontecido, é um fato isolado. Inclusive em suas mãos agora você tem aqui, ou seja, cópias, ou seja, das falas, enfim, do que foi publicado nas redes sociais desse vereador, onde consta aí falsificações de provas, né, abuso de poder, né, perseguição política. Nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal da cidade de Coroaci. Estamos aqui devido a uma polêmica que está surgindo por aí, ou seja, já ganhando aí as páginas, ou seja, as manchetes, devido aí à questão de uma reforma nessa casa. Ao meu lado aqui, Helenísio da usina aí, então vereador e também agora atual presidente dessa casa, inclusive aí que está sendo aí, ou seja, nesse período todo aí da reforma da Câmara, né, está sendo acusado pelas redes sociais, pelo um parlamentar, ou seja, de falsificação de documentos e até mesmo aí, né, gastos com a questão da reforma. E nós viemos aqui para esclarecer tudo isso, para que o Helenísio possa dar sua versão, explicar sobre esse fato. Boa tarde, Reginaldo. É com um prazer imenso que nós recebemos você aqui nessa Casa Legislativa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né, por ter vindo buscar esclarecimentos e informações, né, que eu costumo dizer que a rede social dá voz a muitos, mas há pesos e contrapesos, né? Existe um lado e outro lado da moeda. Essa Casa Legislativa, Reginaldo, ela, né, necessita de reformas, embora a Casa Legislativa é um prédio novo, mas um prédio com muitas deficiências, com muitas infiltrações, né? Lá em cima no nosso plenário tinha uma questão de iluminação excedente, né, com o sol, né, que quando o sol estava muito quente, as 3 últimas fileiras ali onde cabe aproximadamente 40 pessoas era inutilizada por causa do calor excessivo. Com relação ao eco, né? Então, com relação ao piso, né, o nosso piso lá em cima era um piso plano e agora é um piso elevado, né, para que uma pessoa não atrapalhe a outra a participar das sessões. E a nossa Câmara também não tinha acessibilidade, né, porque fizeram a Câmara, mas não pensaram nas pessoas com deficiência, nas pessoas que precisavam, né, do elevador para poder estar indo lá para cima. A questão, Helenísio, ou seja, o caso que está repercutindo, inclusive, nas redes sociais, o próprio vereador, seja, né, falando sobre essa questão da reforma, inclusive ele cita que está sendo até mesmo perseguido, e nós vamos entrar, ou seja, nesse fato, nesse emaranhado aí, né, de informações, o qual você vai estar passando aqui para a população. É importante, nós estamos aqui, né, conversando com o atual presidente, né, procurando também, né, esse vereador que está, ou seja, com essas acusações sobre a pessoa aqui do presidente, para estar falando também, enfim, dando aí a sua versão sobre esses fatos. Mas continuando aqui, essa reforma, queria que você explicasse. Ela passou pelo plenário, você consultou o plenário, ou você decidiu fazer, não, vou fazer e pronto? Na verdade, Reginaldo, foi feito um projeto, né, um projeto de lei e foi consultado ao plenário. Então foi votado, né, por 8 votos, foi votado pela maioria dos vereadores. E então demos início à reforma, né, depois de sentarmos e discutirmos a ideia do que era necessário, achou por bem a maioria aprovar o projeto. A reforma da Câmara hoje, o valor da execução da obra é o valor de R$ 203.190. Esse é o valor da reforma da Câmara, né? Houve algumas acusações, né? Algumas pessoas dizendo, essa reforma é no valor de R$ 1 milhão, pessoas aí tentando macular a minha imagem, né? Como se estivesse fazendo uma reforma para poder subtrair aí alguma vantagem
do poder público no exercício da função. Então, o valor dessa reforma é o valor de R$203 mil, né? Só não está incluído aqui o valor do elevador, né? Que é um preço à parte aí. Então, essa é a situação da reforma, né? Então, lá em cima, nós não tínhamos acessibilidade para deficiente, nós teremos agora acessibilidade para deficiente, todo o espaço precisa. Nas eleições passadas, eu observei que tinha candidato que era deficiente, mas, porém, ia passar, se eleito fosse, ia passar pelo constrangimento de ter que subir carregado nas mãos, porque aqui não tem acessibilidade, impossibilitando essa parcela da população de participar das reuniões no nosso plenário da Câmara Legislativa. Inclusive, tá barulho aqui para a questão da reforma aqui. Outra coisa, como você recebeu, ou seja, essas acusações, inclusive, né, entrando já nesse assunto, de falsificações de documentos? Na verdade, eu recebi essa Casa Legislativa, né, desde que então falei acerca da reforma. Eu tenho sido alvo de ataques, né, do ex-presidente João Coelho Brandão, atacando nas redes sociais e, por indignação, até acionou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da reforma, onde o relator do processo era o conselheiro José Alves Viana, né, que deu um parecer favorável à reforma da Câmara, pedindo para que fosse feito o arquivamento do processo, mandou para o Ministério Público fez as análises e viu que não tinha nenhuma fundamentação nas acusações que estariam sendo feitas. Então, o Ministério Público pediu o arquivamento juntamente com o conselheiro do Tribunal de Contas. Pediu, no dia 6/12/2022, foi feito o arquivamento, então, dessa demanda. Certo? Quando eu recebi a Câmara Municipal de Coroaci, eu recebi a Câmara com muita dívida, né? Essa Câmara, esse Legislativo com muita dívida, sem credibilidade no mercado, devendo fornecedor, devendo INSS, folha de INSS sem pagar, com muitas outras questões. Após uma análise técnica da minha assessoria jurídica e contábil, foi emitido para mim um relatório contábil. E nesse relatório contábil, vem aqui trazendo algumas informações, que é chamada de dívidas flutuantes. Essas dívidas flutuantes são valores consignados e não repassados, ou seja, eles foram descontados em algum lugar e não foi repassado, nem para a Prefeitura, nem para o INSS, e o dinheiro sumiu. Aí tá aqui, ó, imposto de renda retido na fonte, valor de R$ 5.395,60, valor esse que foi descontado e não foi repassado. ISSQN, R$ 1.129,50, rendimento de aplicação financeira, R$ 16,68, INSS de funcionário, R$ 9.138,28, Coroaci Prev, R$ 1.042, que são dos funcionários efetivos, ou seja, totalizando esse valor de R$ 16.714,25. São os valores que foram descontados e não foram repassados, nem para a Prefeitura e nem para os órgãos competentes, né? Então aqui a gente acredita que, diante desse relatório da contabilidade e da assessoria jurídica, a gente percebe que há aqui um crime de responsabilidade. Há aqui uma apropriação indébita. A outra coisa também, essa questão que o próprio vereador, né, colocou aí, enfim, nas suas redes sociais, isso também ganhando as páginas também, que é a questão que ele está sendo perseguido. Inclusive, até o provimento dele, ou seja, o recebimento dele, estava sendo retido por uma questão de perseguição. Isso procede? Na verdade, o que ocorreu? Nós trabalhamos um mês para poder receber no mês subsequente. No mês de novembro, foi feito o pagamento do salário de todos os funcionários, referente ao mês de novembro. Além disso, também foi feito o pagamento do 13º salário de todos os funcionários. Porém, o vereador, ele recebe através de TED.
ele não recebe como todos os funcionários da casa no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil fez o pagamento de um, faz o pagamento de todos. E eu fiz o pagamento após as 5 horas da tarde. Porém, o que acontece? Quem recebe por TED não consegue receber após as 5 horas da tarde, não conseguir efetuar o pagamento. Na segunda-feira foi feriado, não consegui efetuar o pagamento por ser feriado. Com algumas agendas, acabou aí que ficou despercebido. Logo em seguida, o vereador teve na Casa Legislativa, protocolou um ofício dizendo, olha, vocês esqueceram do meu pagamento e tudo. Nesse mesmo dia, aí ele protocolou o documento. Logo em seguida, eu paguei ele no dia 5 por TED. Embora TED, a Câmara não é obrigada a pagar TED para o vereador, mas a Câmara toda a vida pagou TED para esse vereador. Então eu tinha o prazo até dia 8 de janeiro para estar efetuando o pagamento. E efetuei o pagamento no dia 5. Então, na verdade, não foi uma perseguição, né? Na verdade, é por essa questão de ter aí TED. Foi sugerido na reunião por um outro vereador, né, o vice-presidente, seu Joel, de que todos passassem a receber no Banco do Brasil, para que não houvesse mais esse tipo de polêmica, e assim está sendo atendido e está sendo feito o pagamento de todo mundo de forma correta no Banco do Brasil, sem nenhuma irregularidade. Então, você afirma que não houve uma perseguição devido a isso, esse caso ter acontecido, é um fato isolado? É um fato isolado. Não há perseguição, não tem a necessidade de perseguir, porque provento ele está previsto na Constituição Federal, né? A gente tem aí um pouco de conhecimento da lei, então o provento não pode ser retido, a gente sabe as penalidades da lei, né? No caso dessa retenção do valor, o valor foi feito, o pagamento dentro do procedimento legal e dentro do prazo legal, então não há nenhum tipo de perseguição nesse sentido. Inclusive em suas mãos agora você tem aqui, ou seja, cópias, ou seja, das falas, enfim, do que foi publicado nas redes sociais desse vereador, onde consta aí, falsificações de provas, né, abuso de poder, né, perseguição política. Na verdade, o vereador cita aqui, né, que eu vou até ler o trecho aqui, que fala assim... E se eu apresentar provas que o senhor Alenísio da Usina falsificou provas de documentos e forjou provas contra mim, o senhor renuncia ao seu cargo de vereador? Então, na verdade, o vereador faz uma acusação aqui muito grave, né? Uma acusação muito séria, né? De dizer que eu falsifiquei documentos públicos para poder forjar provas contra ele, uma vez que as provas que trago era da gestão dele no tempo que nem vereador eu era, né? Então, 2019, 2020 foi a gestão dele, a qual eu recebi e nem fazia parte e nem trabalhava. Então, já tramita lá no Ministério Público, né? Já acionei o Ministério Público com relação a esses descontos, né? Dessas receitas aí que foram descontadas, não foram repassadas. O vereador ficou indignado, né, quando eu faço menção, né, de que ele deixou o dinheiro, que ele descontou e não repassou e que esse dinheiro sumiu conforme fica demonstrado aqui, né, no relatório, na documentação da equipe técnica. E ele fala então que isso, eu estou falsificando documentos para poder tentar denegrir a imagem dele. O Ministério Público já foi, por meio de WhatsApp, foi consultado pelo o advogado da Câmara, já entrou em contato, né, doutor Vitor Cardoso, e que o Ministério Público respondeu, né, nos meios de WhatsApp que já tinha sido instaurado o procedimento e de que o vereador, né, estaria dentro do prazo de resposta, né? Então, assim, essa falsificação que ele fala que eu falsifiquei e o que eu estou alegando, eu já passei, já encaminhei para o Ministério Público, né? A gente aguarda aí um posicionamento das autoridades e a medida que eu posso tomar, né, a medida cabível, foi registrar um boletim de ocorrência, né, onde eu faço menção aqui do trecho da fala do vereador de que eu falsifiquei documentos públicos, né, para poder imputar a ele fato criminoso, que jamais faria isso.
né, para poder prejudicar alguém. Então, essa é a realidade da nossa casa. Hoje a Casa Legislativa encontra-se com as contas todas em dias, com a credibilidade resgatada, né? Nós estamos aí nessa reforma, empenhados nessa reforma, com toda a documentação, com tudo certinho, processo de licitação pronto, planilha pronta, toda a documentação de acordo. Então, tudo que está sendo falado aqui, também das falas também do próprio vereador, o qual, né, te acusando, né, desses assuntos, então você está tranquilo, tem toda a documentação que provem, né, que tudo que o vereador, ou seja, está falando não passa talvez de uma inverdade, isso você afirma isso? Sim, as afirmações, as imputações que o vereador traz a meu respeito, é interessante, né, que o ônus da prova é de quem acusa, né? Então, devido ao que ele está falando, né, é interessante, né, que as autoridades, né, venham, investiguem, né, e vejam a realidade, né, se há crime, como também as alegações que a gente está fazendo, né, com relação à documentação que a gente tem em mãos para poder ser sanado esse problema. Então, sobre esse assunto, você está super tranquilo, porque você tem como comprovar. Sobre esse assunto, eu estou tranquilo, com toda a documentação, inclusive aguardando, né, o pronunciamento do Ministério Público, e também já existe o procedimento no Tribunal de Contas também em andamento. É isso aí. Então, falando sobre tudo, a Câmara está em reforma aqui, onde alguns boatos, surgiram alguns boatos também que o gasto talvez passaria aí, né, chegaria a 1 milhão, então não é esse valor, você está mostrando aí, a questão fica no valor de 203 mil a reforma da Câmara, você também já sanou o que está sendo feito, quais as benfeitorias aqui, caso você queira, né, ou seja, relatar, pode falar quais as benfeitorias o que está sendo feito aqui na casa. Na Câmara Municipal está sendo feita aí a questão da acessibilidade, né? Que nós não temos acessibilidade, então já estamos aí criando acessibilidade. Lá em cima no plenário, né? Acessibilidade para as pessoas terem, né, como locomover lá em cima, para poder trazer mais conforto, para poder ter uma transmissão melhor, né? Então, nas paredes estão sendo colocadas questão de acústica, né, que fala, questão de acústica para poder ter uma câmara melhor, né, um ambiente melhor, porque Coroaci hoje não tem espaço para se fazer reunião e todos os eventos da cidade se concentram na Câmara Municipal, então CONCEP, Conselho de Segurança Pública, reuniões de Conselho Tutelar, reunião de Secretaria de Assistência Social, posse de prefeito, todos os eventos acontecem na Câmara Municipal. Então, pensando nos aspectos mais modernos, nós estamos aí, né, trazendo aí a modernização da Câmara para ela se tornar uma Câmara mais moderna aqui da nossa região. É isso aí, gostaria de agradecer ao presidente que está nos recebendo aqui hoje, esclarecendo esses fatos aí, né, que, como eu falei aqui no começo, trazendo aqui assunto que acabou ganhando praticamente toda a cidade, também toda a região, devido aí até as acusações, né, onde o que está sendo remetido na questão da política aqui em Coroaci. Já visto que aqui é a Casa do Povo e eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente, para a gente encerrar aqui. Aqui são quantos vereadores aqui na casa? 9. E os demais vereadores, ou seja, estão achando para a política e também até mesmo para essa casa? Na verdade, os vereadores, né, se posicionam, né, favoravelmente ao meu posicionamento com relação, né, porque existe a transparência, né, no trabalho, né, e consegue compreender bem as explicações, né, que são concedidas. E, então, assim, a gente tem uma harmonia. E eles sabem que, desde que eu venci a presidência da Câmara, existe essa deselegância do ex-presidente, porque foi derrotado nas 2 últimas eleições, né? Então, eu acho que é uma inconformidade com o resultado das eleições, né? Como diziam antes, que eu não tinha sobrenome para poder ocupar o cargo e a função. E Deus assim permitiu e nós estamos aqui, né? Honrando
aquilo que Deus traçou para a gente, né? Então, estou aqui nesse lugar porque Deus me colocou aqui. E vão fazer isso com zelo, com esmero, respeitando o dinheiro público, respeitando a população de Coroaci, né? E tenho uma admiração muito grande, né, pelo povo, pelo trabalho do Executivo Municipal. E esse é nosso trabalho, nosso compromisso é de honrar o povo, né, que nos colocou nessa posição até o final.